A deputada federal Érica Hilton protocolou nesta semana a PEC contra a escala 6x1. O tema ganhou bastante repercussão no final do ano passado. A gente conversa agora sobre o tema com a Márcia Ribeiro, que ela é advogada trabalhista e previdenciária. Márcia, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Fast News. Obrigada, Elisângela. Boa tarde para você também. Agradeço a oportunidade da participação. Que bom. A gente que agradece e precisa muito dos seus esclarecimentos também. Para quem está em casa acompanhando a gente, ou pelo rádio, por imagem na TV, nas plataformas digitais, para entender um pouquinho dessa escala. Como que ela ia funcionar, né? E como que isso pode ser benéfico para as pessoas? Existem uma parte hoje da nossa população, né, das pessoas formalmente empregadas, que trabalham nessa escala de 6x1, ou seja, trabalham 6 dias, 6 dias na semana e tem somente um dia de folga. E essa PEC, ela vai beneficiar, ela vem de encontro a essas pessoas que têm essa escala. Por quê? Existem diversas escalas no nosso país, né? Nós temos 12x36, nós temos já muitas empresas, uma parte já da nossa sociedade, né, trabalhando em escalas menores. Mas se vem de encontro a essas pessoas que têm essa escala. E o que ela vai facilitar? A pessoa teria, então, o que essa PEC propõe, né? A diminuição de 44 semanais, que é hoje o que consta na Constituição, 44 horas trabalhadas por semana, a diminuição para 36 horas de trabalho semanal, o que daria 4 dias de trabalho e 3 dias de folga. E deixa eu te perguntar, houve um alinhamento com o governo ou ainda não? Parece que o governo não se posicionou a respeito dessa escala. Não, o governo não se posicionou. Até hoje eu estava ouvindo, né, uma fala da própria deputada que protocolou a PEC, e o governo ainda não se posicionou. Existe um partido que está se posicionando contra. E eu queria até comentar o posicionamento contra, né? Por exemplo, o posicionamento contra seria que os setores o setor de transporte e de saúde seriam muito afetados, os setores públicos, né? Porque teriam que contratar mais. Mas assim, eu não concordo, porque eu trabalho com os servidores, né? E normalmente esses servidores que trabalham nesses serviços já têm escala diferenciada. Esses trabalhadores que trabalham nessa escala que está sendo debatida são mais aqueles trabalhadores que trabalham em hotel, pousada, farmácia, restaurantes. Então, mais esse grupo. A minha preocupação em debater essa questão do fim dessa escala, e que eu acho que sim teria um impacto grande, seriam aqueles pequenos e médios empresários desse ramo econômico que teriam que contratar, se for aprovada nesse formato que está sendo proposto, eles teriam que contratar mais funcionários para suprir os dias que o outro funcionário não iria trabalhar. E eu entendo que isso, aí sim, poderia ocorrer desemprego, aí sim, poderia ocorrer até falência dessas pequenas e médias empresas por não conseguirem suportar o custo da contratação de mais funcionários. E aí, até por isso que eu queria fazer essa pontuação, né, que eu não entendo que até quem está também contra fala que esse custo teria que ser repassado para a sociedade, que a sociedade pagaria, que aumentaria a inflação, porque teria que ser repassado em energia elétrica. Tá? Aí eu acho assim que não é exatamente isso. A minha preocupação é com esse setor econômico aí que é a grande maioria, na realidade, né, no Brasil, as pequenas e médias empresas, e essa teria um impacto maior.
Mas, certeza, não te cortando, sim, você entrou num ponto até relevante, que a maioria ali dos críticos acredita que a medida elevaria os custos operacionais, que é isso justamente essa linha do assunto que você puxou. Sim, mas nós temos que ver o seguinte, hoje nós já temos no Brasil muitas ferramentas que você pode trabalhar, entendeu? Que são negociadas, nós temos acordos coletivos de trabalho, convenções coletivas de trabalho, nós já temos muita escalas diferenciadas para as empresas e que teriam como ser trabalhadas melhor e chegado a um consenso, porque realmente, agora eu vou para o lado de quem defende, né? Realmente, trabalhar 6 dias e ter um dia de folga, a pessoa, ela não consegue, ela não tem tempo para a família dela. Se a pessoa quiser estudar, fazer um curso, hoje em dia tem tantas formas de fazer um curso, fazer cursos online, ela não consegue praticar o esporte, ela não consegue cuidar da saúde dela, tem toda a parte que eu acho que eu nem ouvi ninguém falando até agora, mas toda a parte da saúde mental do trabalhador. E nós já estamos evoluídos o suficiente para pensar e caminhar para relações de trabalhos mais saudáveis, sim, sempre sendo hoje nós temos banco de horas, por exemplo, né? Que está sendo muito usado. Então, nós temos, sim, de forma razoável, como caminhar para uma situação que seja um pouco mais favorável para o trabalhador, mas que também não seja tão drástica a ponto de afetar a economia e levar a empresas a crises econômicas ou fechar, aí ocasionando, sim, desemprego. Muito bem, nós conversamos então com a Márcia Ribeiro, que é advogada. Agradeço muito a sua participação aqui no Fast News. Um ótimo dia para você. Eu posso fazer um último? Claro, fique à vontade. Para fechar. Mas o que eu vi, tanto nos críticos como nos defensores, na fala de ambos, uma coisa em comum, é que está se caminhando para a escala 5x2, 5 dias trabalhados por 2 dias de folga. Então, eu acredito que nós estamos caminhando para isso. Muito bem, agradeço demais a sua contribuição hoje aqui no Fast News e você vai voltar mais, pode ter certeza, viu, doutor? Ótimo dia para você. Muito obrigada, ótima tarde para você, obrigada. Até.